mensagem? A palavra do Senhor ministrada aqui nesta noite, ela se encontra com esse tema, mas no capítulo de número 13, de 1 a Reis. A palavra vai falar sobre um profeta de Deus sem nome. Esta mensagem é interessante porque o nome de Deus não quis que nós soubéssemos desse profeta, e nem tampouco na concretização desta mensagem, depois de 300 anos, vai cumprir a profecia desse profeta. A palavra de Deus vai dizer que estava então ali um povo rebelde, um povo que Deus agora vai enviar um profeta para exortar, um povo que estava dando legalidade para todo tipo de idolatria, e como não somente isto, o suficiente, agora vai tentar contra o altar do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que aqui no capítulo de número 13 de 1 a Reis, Deus vai dar ordem a um profeta para poder ir até Judá. Lá em Judá, esse profeta iria, louvado seja Deus, em Betel. Esse profeta de Deus, ele vai sair de Judá e ir até Betel para profetizar contra aqueles que estavam ali fazendo do altar do Senhor um altar de idolatria. Escuta bem como começa o primeiro versículo. E eis que por ordem do Senhor um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos alvos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Aqui neste versículo 13 e logo no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 13, o profeta então já chega e profetiza contra o altar. O rei estava sobre aquele altar preparando o holocausto para apresentar, mas aquele homem não era preparado, ele não era o homem que Deus tinha levantado para aquele ofício. Qualquer um estava então se posicionando, achando que podia fazer para Deus, e a palavra do Senhor vai dizer que ele vai profetizar agora naquele altar, contra aquele altar, e aquele falso sacerdote que estava ali, aleluia. Jeroboão era rei, e agora a palavra de Deus diz que ele vai profetizar contra o altar, e a profecia dele é que ia nascer alguém que iria matar todos os falsos sacerdotes que estavam fazendo aquilo em cima do altar de Deus, e não eram poucos, eram muitos, e ele vai profetizar 300 anos antes do menino que estaria para nascer, que seria quem mataria os sacerdotes. Escuta bem uma coisa, Deus não estava satisfeito com aquele povo, Deus não estava satisfeito com os atos daquele rei, e envia um profeta que sai de Judá. O profeta chega lá e profetiza, mas a profecia daquele profeta só vai se concretizar 300 anos depois. A sociedade muitas das vezes não acredita no profeta desse, não é verdade? Mas vai se cumprir. Ele profetiza e diz: e vai nascer um com o nome de Josias. Ele profetizou e ainda disse o nome daquele menino, que seria um homem de Deus, um rei, que iria pegar todos os falsos sacerdotes e sacrificá-los naquele altar. A palavra de Deus vai nos dizer que acaba aquele homem de profetizar, o rei estava indignado, porque ninguém gosta de receber uma profecia repreendendo. É sim ou não? A profecia que vem para ser cajado na minha vida eu não quero. Eu só quero aquela que é doce, doce como mel, né? Aquela profecia que massageia o meu ego,
aquela profecia que não conserta as minhas veredas, não endireita os meus caminhos, aquela profecia que só me deixa na mesma posição que eu acho que está certo. O rei estava certo, estou fazendo, estou apresentando. É tão bom as pessoas me verem aqui agora, como sacerdote também. É tão bom as pessoas me verem que eu estou oferecendo holocaustos para Deus. Só que Deus sabia, Deus conhecia, aquilo não era o papel dele. Cada um de nós aqui dentro tem um papel na presença de Deus. Ninguém pode querer pegar o papel do outro. A irmã não pode pegar o papel do outro. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. A palavra de Deus diz que cada um de nós somos parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a mão direita faz, a mão esquerda não consegue fazer. O que o pé direito faz, são pés, mas o pé esquerdo às vezes não consegue fazer. Cada um tem uma função. Escuta bem, ele acabou de profetizar, o homem ficou indignado. A tendência do homem é ficar com raiva de profeta. A tendência do homem, quando algo não condiz com aquilo que ele pensa, ou com aquilo que ele acha certo, ele fica com raiva do profeta. E a palavra de Deus diz que o rei levanta a mão, aponta para os soldados, pega e fala: pega ele aí e prende. E quando ele estende a mão dele fica dura, travou tudo, endureceu, ficou com a mão esticada e tentando. Ei, é Deus que está no controle. Deus mandou o profeta fazer. Ele levantou lá para quando o profeta, mas o braço dele não engolia. Aí ele falou: ei, espera, não toca nesse homem, não toca. Ah, mas você não mandou pegar ele? Não, mas não toca nele não. Ah, mas por quê? Não estou conseguindo trazer meu braço de volta, não estou conseguindo encolher a minha mão. Está entendendo? E ali ele vai falar com o profeta: ei, olha o seu Deus aí, olha a Deus, interceda diante dele, interceda diante do Senhor, para que a minha mão possa recolher novamente, para que o meu braço fique novamente do jeito que era. Tem coisas que Deus tem que entrar com a situação um pouco mais dura, para a pessoa entender que é Deus que está agindo. Tem situações que nós enfrentamos porque a gente está querendo fazer algo e Deus fala: não é isso que eu quero que você faça. A pessoa fica com a mão dura, a pessoa fica com o braço duro, alguma coisa na vida da pessoa fica paralisada, alguma coisa não consegue caminhar da forma que deve, alguma coisa na vida da pessoa não dá certo. Aquele homem entende agora que era Deus que estava no controle e vai pedir socorro para quem? Para quem? É assim. Pode ser rei, pode ser presidente, pode ser dono de empresa, pode ser o que for, pode ser o dono do comércio, ou pode ser o que for, pode ser um pastor, e mesmo sendo um sacerdote, ainda que esteja fazendo aquilo que não é do agrado do Senhor, o que acontece? Deus toca, o braço fica, e ele vai clamar pelo socorro do Senhor através do profeta. O profeta vai e ora a Deus, e Deus faz que aquele homem consegue ficar com o braço normal. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Tem situações que nós passamos por ela, enfrentamos ela, e se a gente dá ouvido a Deus, a gente consegue conquistar de novo aquilo que não está legal na nossa vida. O profeta profetiza e ele entende que aquele homem é profeta. Ele fala: não toca nesse aí não, deixa ele embora. Ele profetizou e eu vi que foi Deus mesmo, porque o meu braço ficou paralisado, e ele orou e o meu braço voltou. E esse é profeta de Deus. Imagina agora aquele rei ali olhando para aquelas situações e falando: eu vou parar de mexer com isso, eu não vou fazer isso não, meu negócio é reinar, o meu negócio é estar no castelo, é controlar as coisas do mundo, não é tocar nas coisas de Deus. Será que nós estamos vivendo isso nesse momento da nossa realidade?
pessoas que estão tocando em coisas que não são de Deus, pessoas que estão profanando a palavra de Deus, não são sacerdotes de Deus, estão pregando uma palavra que está tirando mais pessoas da igreja do que trazendo para a igreja, estão tirando mais pessoas da presença de Deus do que trazendo para a presença de Deus. Tem muitos assim hoje. Tem pessoas que estão dentro da igreja e vê um videozinho do Kawai de alguém lá que não tem nem congrega, nem vai da igreja, nem é de oração, mas deu algo da Bíblia e chega lá e prega da maneira que quer. E muito crente está escutando e falando: sabe uma coisa? Essa pessoa está certa. E está desviando os caminhos do Senhor. O profeta profetizou e vai embora, porque Deus falou com o profeta. Quando Deus dá uma ordem, não importa para quem foi dada essa ordem, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se Deus deu uma ordem para você, cumpra ela. Se Deus deu uma ordem para você, faça ela do jeito que Deus pediu para você, falou com você. Não acrescente nada e nem tire nada daquilo que Deus te otorgou a fazer. Todos nós somos adoradores do Senhor, amém? Aqui dentro tem sacerdotes, aqui dentro tem profetas e profetisas, aqui dentro tem levitas e adoradores do Senhor. Execute o teu chamado conforme o que Deus te otorgou para fazer. Tem muitos que fogem do que Deus chamou para fazer, quer fazer outras coisas, mas não quer fazer o que Deus mandou fazer. O profeta Deus falou: tu vai chegar lá em Betel, tu vai profetizar contra o altar, tu vai profetizar. E quando profetiza contra o altar, está profetizando contra toda a sociedade. Se Deus já mandou chegar no altar para profetizar, é porque o mundo já está todo corrompido. Quando Deus chega para mandar falar do altar para a igreja, é porque o mundo lá fora está demais. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor, quando vier com o juízo, começa primeiro de dentro da igreja. Deus começa a encurtar, a saia, o paletó, puxar a orelha primeiro de dentro da igreja. Deus começa primeiro a estreitar o crente, porque quando ele chega lá fora para estreitar, aí o caldo é grosso. Tu vai profetizar, não vai tomar cafezinho na casa de ninguém, não vai beber água na casa de ninguém, não come pão daquele povo que te oferecer, não. Deus está dizendo: eles vão ver que você é profeta, mas quem te usa sou eu. Tu é profeta, mas sou eu que te uso. E se eu falei com você, não é para comer, não é para beber, não é para sentar na mesa, não é para estar com eles, é para obedecer. Escuta, há momentos da nossa vida que Deus fala: resguarda, senão você vai morrer, você vai adoecer. E se você pensar: não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, eu vou fazer porque eu sou chamado para isso, e não ouvir a voz de Deus, você vai perecer. Deus falou com o profeta, mas tem muita gente que é assim, ó. Deus fala, ela vai procurar em outro profeta para confirmar a revelação. Vou falar. Deus usa o profeta para falar e fala: não, vou procurar uma confirmação. Chega lá e é o contrário do que o profeta falou, e fala: vou obedecer esse segundo aqui, e vai dar com os burros na água. Pede a Deus a confirmação da profecia. Você, Deus, falou: se for o Senhor que usou o profeta, não precisa de mais ninguém falar comigo. Vem o Senhor em sonho, vem em visão, fala comigo na oração, que eu creio. Se duvidou do profeta, não busca outro carne e osso, não. Busca Deus, que Ele vai falar com você, se é ou se não é. Deus está falando aqui. Não vai beber água na casa de ninguém, não vai comer na casa de ninguém, não vai sentar na casa de ninguém, você só vai profetizar. Na minha vida já aconteceu várias vezes. Deus me usava para profetizar na vida da pessoa, mas eu falava: nossa, como é que Deus falou tão profundo comigo? Como é que Deus sabia dessa situação da minha vida?
Como é que Deus sabia da situação da minha casa? Como é que Deus sabia da situação do meu casamento? Mas aí a pessoa ainda busca confirmação. Aí a pessoa recebe de Deus ali. Na hora fala, não, Deus está na sua vida. Você é profeta de Deus. Eu quero fazer alguma coisa com você. E às vezes Deus fala, era só para você profetizar mesmo. Era só para você profetizar. Não é para não aceitar nada, não. É só para profetizar. Tem hora para tudo. Tem hora para poder chegar. Tem hora para poder sair. Tem hora para receber. Tem hora para também para doar. Tem hora para tudo. Até para aceitar as coisas, você tem que entender que tem um tempo de Deus. Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você perecer. Se você ouvir a voz dele e obedecer. Enquanto eu meditava nessa palavra, estava lá meditando a palavra, fazendo um montão de coisinhas assim, feliz, sabe? E preocupado com a mensagem. Eu falei, Deus, eu estou aqui, eu gosto de fazer isso aqui, né? Então, preparando as coisas. E a palavra, eu pegava um pouquinho da palavra, lendo a palavra e ficando maravilhado com a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus se renova cada dia da nossa vida. A cada situação, olha com o olhar de Deus. Olha com o olhar do Senhor onde você estiver. Sinta que Deus está movimentando você e fazendo alguma coisa nova na sua vida. O profeta chegou, profetizou e agora vai embora. Todo mundo abriu o caminho para ele e falou assim, abre asas aí, que esse aí é o Natalé de Deus, é o profeta. E o profeta agora pega o caminho para casa. Só que ele não podia voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Agora ele tinha que pegar um caminho mais longo. Geralmente a gente escolhe sempre o caminho mais curto para poder chegar no lugar, né? Sim ou não? A gente não quer o caminho mais longo. Mas agora ele vai ter que ir por um caminho que era mais perto. Mas na hora de voltar, agora ele vai voltar por outro caminho. Com a barriga vazia, com sede. Pensa. Fui lá, fiz o que Deus mandou. Meu estômago roncou. Estou com sede. Mas eu não posso voltar pelo mesmo caminho. Eu não posso parar na casa de ninguém. Mas o diabo, ele é o quê? Tentador. Usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. O diabo usa crente. Muito menos o ímpio fora. Alguns jovens estavam lá no templo, viu o profeta profetizando, viu que o rei tremeu na base, na presença do profeta, e foi na casa do vovô. Vovô, quero te contar uma coisa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas eu vi um profeta de Deus. Eu vi um homem de Deus usado. Ele chegou com a palavra de Deus e profetizou contra o altar. O rei mandou pegar ele para prender. E quando o rei estendeu a mão, o braço dele ficou duro. O velho falou, o quê? Tem um profeta aí? Eu também sou profeta de Deus. Tem gente que já foi profeta de Deus. Não quer dizer que não foi. Só que comete tantas coisas que a única coisa que permanece na vida da pessoa é o título. A presença de Deus já foi embora há muito tempo. Está entendendo? O título, Deus não tira, permanece. Mas a pessoa já não tem mais a sensibilidade. A pessoa já não consegue ouvir mais a voz de Deus. A gente olha lá na palavra de 1 Samuel a respeito de Eli. A palavra de Deus vai dizer que Eli já não ouvia mais a voz de Deus. A palavra de Deus diz que Hofni e Finéias estavam fazendo de tudo que não prestava na presença de Deus, no altar do Senhor, na arca do Senhor. E agora os filisteus vão vir para tomar a arca, matar os 2 filhos de Eli. Eli vai cair da cadeira, quebrar o pescoço e morrer. E ele achava que ele não ouvia a voz de Deus. E Deus falava com Samuel, que era um menino. E Samuel ouvia. Aquele senhorzinho, aquele velho profeta, a palavra de Deus fala que um velho profeta fala, ei meninos, albarda o burro, o jegue, o jumento, o cavalo, albarda o animal aí, que eu vou lá. Aonde que ele foi?
Ele veio de lá e foi para lá? É. Os meninos vão arrumar tudo pro velho, ele monta no cavalo dele. Chega lá, havia um carvalho. O varão estava parado, dando uma descansada. Trabalho de quem prega a palavra de Deus, a gente sente na carne. Pregador que prega a palavra de Deus, e muitas das vezes não sente nada, não tem alguma coisa errada, porque há uma carga espiritual quando você está pregando a palavra de Deus. Há uma carga espiritual na nossa vida quando estamos ministrando aquilo que veio da parte de Deus. O profeta profetizou e não foi muita coisa, e ele agora vai descansar. A barriga está roncando. De longe sempre um cheirinho de café. A irmã está fazendo café lá no eco, lá embaixo. O irmão está aqui. O vento está contrário, ele está sentindo o cheiro de café. Alguém está fazendo frango lá assado, frito. O irmão está lá, ao contrário, né? 5 quarteirão de distância. A barriga está vazia. Apuradinho. Não estou sentindo nada, irmão. Estou sentindo um cheiro de frango frito. É porque, ó, está com fome, vontade de comer. A carne, a seta, tudo está clamando por comida. Aí chega ali um homem. Oi, meu irmão, paz do Senhor. Tu que é o profeta que profetizou lá? Sou eu. Deus mandou, profetizei, mas eu estou indo para casa. Ah, mas eu também sou servo de Deus, sou profeta. Eu vim aqui para te chamar para ir em casa. Ah, mas vou lá tomar um cafezinho, tem um pãozinho quentinho, na broa de fubá, tem um leitinho tirado da vaca, leitinho quentinho, gostoso, novinho. Vou lá, vou ter o maior prazer de te servir. Ah, mas Deus falou comigo que eu não podia parar na casa de ninguém. Ele falou que era me vir por lá, voltar por lá, não parar na casa de ninguém. Agora vai falar, olha, mas Deus falou comigo, por isso que eu vim aqui. Quem falou com ele foi 2 meninos, ele não recebeu nada de Deus. Quem falou com ele foi quem? Menino. Tem gente que recebe informação de menino e está dizendo que é Deus que está falando. Ó, foi Deus que falou comigo. Não, foi os netos dele que falou que eu podia vir aqui, você pode ir lá em casa e comer, que está tudo bem. Deus falou contigo naquela hora, mas agora ele falou comigo. E o que ele falou comigo fala mais do que ele falou com você. Escuta bem, se Deus falou com você, não troca a palavra que Deus falou com você, não. Tem hora que você está passando no vale e vai ter que passar nesse vale. Tem hora que está enfrentando um deserto, mas vai ter que enfrentar esse deserto. Passa com Deus nesse deserto, mas não troca, não. Tem coisa que chega na nossa vida no momento que a gente está mais precisando, irmão. Você está com fome, barriga vazia, lá está batendo uma na outra. O homem estava com fome, com sede. O que era melhor? Ir embora com a barriga vazia ou sentar na mesa para comer? Mas obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. A fome ela vai perpetuar só por um momento da nossa vida, mas o Senhor vai vir com a provisão. A palavra de Deus em Lucas capítulo 4 diz que Jesus ele foi tentado por 40 dias e 40 noites, e depois de ser tentado 3 vezes mais ainda pelo diabo, depois dele vencer o diabo com a palavra de Deus, os anjos do Senhor vêm lá do céu para servir ele. Quem os anjos trouxe, pastor? Trouxe comida e trouxe água. Deus cuida de quem é fiel com ele. Deus cuida de quem guarda a palavra dele. O profeta foi para a casa do homem de Deus, que dizia ser homem de Deus. Chegou, comeu, encheu a barriguinha, agradeceu e agora eu vou embora para casa. Se não quer levar um cavalinho, vai de cavalinho, vai para casa. Ele pega e agora está indo embora. A palavra de Deus diz que veio um leão no meio do caminho, mata aquele homem e se prostra e fica namorando o homem ali. Imagina aquele leão, o homem de Deus deitado, ele matou e agora ele vai ficar como vigia do corpo do homem até alguém chegar para levar o corpo do homem para algum lugar. Mas ali ele não arredou bem. A palavra de Deus diz que agora vão falar com aquele velho e falar: olha, aquele homem de Deus que o Senhor trouxe aqui, ó, a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, ele está morto. O velho se apavorou e falou: ele está morto? Onde ele está? Está lá perto da árvore. Vai lá. Ele vai atrás
E quando ele chega, lá estava então o leão e o corpo do profeta. O que o leão estava fazendo? Vigiando. Porque ninguém podia tocar no corpo do profeta para profanar. E a palavra de Deus diz então que ele chega e ele vai pegar, ele deve tocar o leão. Sai, leão! Eu vou levar esse corpo para poder sepultar. Esse homem é homem de Deus e merece um enterro digno de um homem de Deus. E ele vai enterrar aquele homem de Deus. Aquele homem era para morrer naquele tempo? Sim ou não? Homem de Deus morre fora de tempo? Mulher de Deus morre fora de tempo? Tem muita gente que está procurando hoje a sepultura com as próprias mãos, porque Deus tem dado uma ordem para fazer e não faz. E aí a pessoa morreu, mas não era hora ainda de morrer. Não era tempo ainda de morrer. Ainda tinha tarefa, ainda tinha trabalho para fazer nessa terra. E a palavra de Deus diz que aquele homem morre e ele é enterrado ali. 300 anos depois a profecia dele vai se cumprir. Só sabiam que ele era homem de Deus porque o braço do rei ficou duro. Muitas vezes a gente não dá legalidade para a palavra. Só depois que a gente vê um sinal é que a gente acredita que é homem de Deus ou que é mulher de Deus. Enquanto lançou só a palavra, não vale nada. Põe na cadeia, quebra no couro, despreza. Mas na hora que aconteceu, opa, é homem de Deus. 300 anos depois acontece. A palavra de Deus vai trazer o livro de 2 Reis, capítulo de número 23. Vai falar então sobre a destruição de todo o sacerdote. A profecia daquele homem depois de 300 anos vai se cumprir. E uma coisa interessante é que os ossos deles ainda se encontravam ali naquele lugar. E alguém estava vivo e sabia da história que foi contada de pai para filho. E alguém vai dizer, e ele pergunta, de quem são esses ossos aqui? É do profeta que profetizou sobre você, que profetizou sobre isso que está acontecendo. Há 300 anos atrás ele profetizou, e hoje está se cumprindo essa profecia, porque veio de Deus, e o tempo de Deus é diferente. Você está entendendo? Quando eu olho para a mensagem que eu acabei de ler aqui, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, eu vejo a situação na vida desse homem. Estou de pé, sou homem de Deus, sou profeta, mas não vigiou e caiu. Foi para o inferno, pastor Nilton? De maneira alguma. Não é porque morreu, porque fez uma desobediência, que foi para o inferno, não. Porque ele não fez nada de errado, na visão humana. Só que Deus já tinha falado com ele. Aquilo era uma precaução para ele. Mas quer dizer que ele foi para o inferno? Não quer dizer. Qual a desobediência desse homem? Entrou na casa de alguém, comeu e bebeu, quando Deus falou que não era para fazer nada disso. Poderíamos dizer, mas puxa vida, Deus matou o camarada, deixou ele morrer só por causa disso? Deus deixa, porque os planos de Deus são maiores que o nosso. A mente de Deus é muito mais evoluída que a nossa. A forma de ver as coisas que nós vemos, fulano é tão bonzinho, ciclano é tão bonzinho, tá falando, mas vigia, irmão. Pede a Deus para movimentar você e faça dentro da vontade de Deus. Não porque você está sendo motivado pela massa, não porque você está sendo motivado pelo homem. Seja motivado pelo Espírito Santo. Deixa Deus usar você como profeta nessa nação, nessa terra, para levar boas novas. E que você possa viver muito tempo, para que muitas pessoas possam ainda serem alcançadas e abençoadas através da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Põe de pé o seu